A paz do Senhor a todos e a todas. Nós estamos aqui nesta noite com a CBN Mulher, com o Grupo 1 de Luciana. Nós tomamos essa decisão devido a nós estarmos aqui planejando a nossa abertura culto presencial hoje, mas devido à situação que Jaguaquara está atravessando, a gente resolveu adiar a nossa abertura presencial para a primeira quinta-feira de março, mas hoje estamos aqui fazendo essa pré-abertura. Todas as quinta-feiras, nesse mês de fevereiro, haverá uma pré-abertura, os grupos estarão trabalhando, porque nós entendemos, como está lá escrito em Josué 1:9, que nós não devemos temer a nada, mas nós devemos prosseguir, porque nós sabemos que Deus é conosco. Deus está conosco. E essa é uma forma de manter a CBN Mulher conectada, de manter a CBN Mulher em atividade e também levar as pessoas que estão aí em casa, que no momento não está podendo sair, que venha também ser agraciada e receber a palavra do Senhor, que é muito bom. Mesmo por meio de uma entrevista do tema que nós vamos tratar nesta noite, mas eu tenho certeza absoluta que Deus irá falar com cada um de nós. Amém? Vamos orar neste momento e logo após eu passarei a palavra a Luciana, que dará continuidade ao trabalho desta noite, a esta live. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pela Tua presença, porque eu sei, Pai, que Tu se faz presente neste lugar, Senhor amado. Eu sei, Senhor amado, que esse projeto nasceu do Teu coração, porque aqui somos as Tuas servas, tão somente fazendo a Tua vontade, Senhor amado. Meu Deus, alcance vida que esteja neste momento online, nesta live, Senhor amado, que nós não podemos de forma nenhuma parar, desistir, desanimar, mas que nós venhamos a cada dia, Pai, encontrar em Ti, Senhor, força para continuar. Como Tu falaste, como Josué falou ali no capítulo 1, versículo 9, que nós devemos estar sempre prosseguindo, sempre andando, porque Deus é conosco e nos livra de todo o mal. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada vida aqui presente, que estão em casa, e que tu, Senhor, venha, Senhor, poderosamente usar as Tuas servas aqui neste momento para alcançar as nossas vidas e para trazer refrigério às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês, com cada um que está nos acompanhando nessa noite. E antes de começarmos aqui os nossos trabalhos, tem um vídeo que nós vamos assistir nesse momento. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo Teu amor. Diga, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo Teu amor. Vamos! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor
como é bom, né, saber que a alegria do Senhor é a nossa força. E vendo essas fotos, esses momentos, nos traz uma esperança de como que o Senhor, Ele trabalha em nossas vidas em meio às lutas. E eu quero que vocês meditem em Efésios 3, que é o nosso texto que nós vemos estudando durante todo esse mês, os versículos 20 e 21, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Você já se sentiu sem direção para avançar? As pressões da vida têm roubado suas perspectivas de futuro e você não sabe exatamente como prosseguir? Precisa recomeçar, mas não sabe por onde? Deseja urgentemente ouvir a voz de Deus para ouvir o novo? É sobre isso que nós iremos conversar nesta noite. Ressignificar para prosseguir. E para isso nós temos aqui nossa psicóloga, Andréia, que estará aqui conosco nessa noite, está aqui, e a missionária Silvana. Nós estaremos conversando sobre este assunto. E você que está aí do outro lado nos acompanhando, se quiser fazer alguma pergunta, pode digitar aí que nós temos aqui uma equipe, uma força-tarefa que vai estar assim transmitindo o que você gostaria de saber. Então nós vamos começar. Nós vamos trazer hoje aqui para vocês, à luz da ciência, à luz da palavra, como ressignificar, como viver o melhor de Deus em meio às lutas. Como é que eu faço isso se eu passo por tantas dificuldades? Então nós vamos começar aqui com a nossa psicóloga Andréia, perguntando para ela, à luz da ciência, o que significa ressignificar? Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Então, ressignificar, como a própria palavra ela já nos propõe, é dar um novo significado a algo que nos aconteceu. Seja um significado novo para algo que foi impactante na nossa vida de uma forma negativa, ou uma forma de ressignificar para com o outro, para com uma outra pessoa. É mudar o nosso campo de visão. Se algo de ruim nos aconteceu, se houve um trauma nas nossas vidas, e aquilo repercute na nossa vida, na nossa forma de viver de forma negativa, quando a gente fala de ressignificar, nós estamos tentando voltar o nosso olhar à busca de um novo significado, trazendo de preferência algo positivo daquele acontecimento ruim. Assim, nós ressignificamos os nossos acontecimentos e formas negativas que tivemos na vida, trazendo um novo conceito, um novo olhar, para que consigamos caminhar de uma forma mais leve e que esse fardo de algo ruim que nos aconteceu, ele perca a força e nós consigamos olhar para a vida, para as pessoas, para o problema de uma forma mais leve e de uma forma mais fácil para poder prosseguir. Sil, nós temos alguns textos bíblicos, né, que nos traz uma forma de reconstrução e resiliência, essa palavra tão usada, né, ultimamente pela ciência. Retrata esses textos que nós temos bíblicos, eles retratam a ressignificância perante as dificuldades? Amém. Graça e paz, né? Antes de nós podermos responder esse questionamento aqui feito por nossa irmã Luciana, é um prazer estar aqui essa noite falando, né? Tratando de um assunto que a gente tem visto, tem ouvido muito, mas que diz muito respeito a cada um de nós, porque todos nós passamos por processos, por situações em nossas vidas e que muitas vezes precisam dessa ressignificância, que precisa desse renovo, dessa volta, dessa retomada, como a psicóloga André acabou de dizer aqui. E a palavra de Deus, ela traz muitos textos, ela fala muito sobre essa volta, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a pessoa mais capaz de trazer e dar um novo significado à vida de qualquer pessoa. E o apóstolo Paulo, ele
traz alguns textos e ele fala muito sobre isso, inclusive um texto muito conhecido que é o de Romanos 12:2, onde ele diz assim, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar. O texto, para ser mais literal, diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. É interessante que no mesmo texto fala de transformação e fala como essa transformação ela acontece com a mente passando por um processo de renovo, de mudança. E isso acontece quando nós abrimos, né, nos permitimos, ouvimos e entendemos o chamado de Cristo para essa transformação. E Cristo, Ele é capaz de fazer isso. Ele faz sim, Ele muda, Ele transforma, Ele faz nova todas as coisas. Ele é capaz de fazer com que o que está destruído, com o que está acabado, com o que está sem esperança, com o que está no fim, no limite, alcance uma nova vida, transforme-se, renove-se, reestruture-se, ressignifique-se. Isso é possível em Cristo. Paulo também fala em um texto de Filipenses 4, eu deixei o Filipenses 4 para a gente falar aqui logo depois de Romanos, porque eu acho um complemento desse texto. Porque, às vezes, muitas pessoas dizem assim, falar é fácil, mas ninguém vive o que eu vivo. Não sabe o que eu passei, não tem consciência do que eu vivi, não sentiu a minha dor, não passou pela perda que eu passei, não foi arrancado da onde eu fui arrancado, não está vivendo o que eu estou vivendo. E o apóstolo Paulo, embora seja o apóstolo Paulo, ele é um dos grandes exemplos de ressignificação, de resiliência na vida. Porque ele diz lá em Filipenses 4:11 o seguinte... Você pode conferir aí na sua Bíblia, na sua casa, o texto de Filipenses 4, versículo 11, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente. Com isso, eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. O que é mais incrível nesse texto é a palavra que Paulo usa como contente. A gente não tem noção muito da dimensão dessa palavra, mas esse termo aqui, usado pelo apóstolo na sua língua original, dizia muita coisa, porque os gregos, eles entendiam que o estar contente era algo que dependia exclusivamente da pessoa. Então, assim, a pessoa, ela tinha por que fazer para estar contente. Então, ela só poderia estar contente se ela estivesse bem, se ela estivesse bem profissionalmente, se a saúde estivesse bem, se ela estivesse vivendo um bom relacionamento, se ela tivesse bens materiais, se ela tivesse conhecimento. Então, aí ela poderia se considerar contente. Mas Paulo ele vai dizer que não, que ele não depende do estar bem fisicamente, que ele não depende da alegria externa, que ele não depende das circunstâncias da vida, que ele não depende dos bens materiais, que ele não depende nem de ter saúde, porque o contentamento dele era estar em Cristo Jesus. Então, assim, isso aí para nós cristãos, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, é o que nos dá segurança de vida. Então, assim, hoje no mundo, e acho que a Andréa ela é muito mais capaz de falar sobre isso do que eu, num mundo onde as pessoas estão sendo assoladas pela depressão, por uma tristeza que não tem explicação, por uma angústia que não tem, às vezes, assim, eu estou angustiada. Por que você está angustiado? Não sei. Eu estou ansioso. Por que você está ansioso? Eu não sei, uma ansiedade que me assola, é uma tristeza, é uma angústia, é um vazio. E as pessoas elas estão se afundando e não é mais um problema de uma faixa etária específica. Hoje, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos estão sendo acometidos deste mal.
E aí a gente diz assim, isso aí é o quê? Aí a palavra do Senhor, ela nos traz essa esperança de que eu posso sim estar contente, sem depender das circunstâncias, porque não depende de mim, depende de Cristo, que eu creio, que eu sirvo, que eu acredito como meu Senhor, que deu a vida por mim e que pode ressignificar todas as situações em minha vida. Né? A palavra do Senhor nos fala. Amém. E a nossa história, ela deve ser trabalhada com muito carinho. Então, a reflexão sobre as nossas experiências, né, de como o que a gente passou, ela vai servir para o nosso estado emocional. Ou seja, a gente vai passar para uma outra estação. Não é isso mesmo, Andréia? Sim, a nossa vida, ela acontece várias coisas em várias etapas, desde a infância, que a gente já vivencia situações e guardamos essas vivências. A partir do momento que a criança ela vai se desenvolvimento, ela vai vivendo novas experiências. Mas aquela vivência, aquela experiência que ela viveu, isso não significa que apagou, que acabou. Não. Para não lembrarmos de um acontecimento, seja ele bom ou ruim, positivo ou negativo, tem que acontecer a perda de memória. Não acontecendo isso, ela vai estar lá. E existe algo que a gente chama de inconsciente, que ainda que eu chegue a uma determinada idade e não lembre, aquilo está em mim, aquele acontecimento houve. Reflete muito. Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Nós não sabemos na nossa vida tanto quanto gostaríamos de saber. Existem sofrimentos psíquicos e até atitudes nossas do dia a dia que às vezes a gente fala, eu não sei porque eu sou assim. Eu não sei por que eu faço isso. Ou a gente aponta ao outro dizendo, eu não sei por que fulano é assim. Geralmente a gente ouve muito dizer assim, parece com o pai, parece com a mãe, sempre empurra para alguém. Na verdade, nem esse próprio indivíduo, ele sabe por que ele age daquela forma. Porque nós somos muito mais inconsciente do que consciente. Consciente é o que nós lembramos, é aquilo que nós conseguimos acessar. E inconscientes são essas lembranças, essas memórias que estão guardadas em nós, mas que nós não temos mais acesso a ela. Talvez em terapia, em psicoterapia, em uma análise, essas memórias, elas podem voltar. Pode. Posso lembrar de algo quando eu tinha 3 anos? Pode. De 2 anos? Pode. Eu, inclusive, lembro de muita coisa quando eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, a nossa cabeça, a nossa memória, ela é uma caixinha de surpresa. Então, assim, cada ser humano, ele experiencia uma vivência. Digamos que é uma família e tenham 2 filhos. Esses 2 irmãos, eles vivenciam a mesma situação. Seja essa situação negativa, vamos colocar a situação. Só que a experiência, como ele vai experienciar isso, como ele vai trazer isso para a vida dele, não vai ser igual. Mas eles viveram no mesmo ambiente, aconteceu do mesmo jeito. Você viu, Marcos estudou, Marcos casou, o daqui foi para as drogas e viveu a mesma coisa. É mente fraca. Não é mente fraca. A forma como cada pessoa absorve uma situação é diferente da outra e não deve de forma alguma ser comparada, porque isso causa ainda muito mais dor. Cada pessoa é única, cada pessoa tem suas qualidades, seus defeitos, seus traumas, suas alegrias, seus motivos para estar como está. Então, a melhor forma que a gente pode fazer é oferecer ajuda, seja ouvindo, seja encaminhando para um especialista, para um psicólogo, para um psicanalista, para alguém que entenda do assunto e possa ajudar. Então, assim, como você disse, cada ser humano ele é único, ele tem as suas particularidades e tem que ser analisado cada história dentro disso, dentro da sua vivência, experienciada de forma única e nunca comparada com o outro. Como foi citado por você mesmo, né, que as pessoas elas estão dentro da mesma casa, vivem as mesmas experiências, mas agem de forma diferente. Aí na Bíblia, nós temos a história, né, de Noemi, Orfa e Ruth. 3 viúvas com dores, 2 resolveram abraçar tanto essa dor que até o nome Noemi quis mudar. Mas Ruth, ela resolveu pegar essa dor e traçar um novo caminho. Isso traz para a gente uma ressignificação. Totalmente. Eu acho que dos exemplos bíblicos, esse daí é fantástico. Assim, eu sou meio suspeita para falar de Ruth, porque é um dos meus textos bíblicos favoritos, embora tenha alguns, mas
Acho que Ruth, a história em si, ela fala justamente isso. É exatamente isso, Andréia e Lu. Pessoas que vivenciaram experiências muito similares. Talvez a de Noemi tenha sido um pouco mais profunda, porque ela já vinha de um processo de mudança. Ela saiu de Belém com a família, foi, né, para Moabe, fugindo da fome. Então, ela sai de um lugar com uma perspectiva, com projetos traçados, com planos feitos, né? Quantos conterrâneos nossos já vivem, quantos parentes nossos vivem isso, né? Eu mesmo, a família da minha mãe, ela migrou toda para São Paulo. Toda. Minha mãe com ela são 8 irmãos, 7 deles foram embora para São Paulo, constituíram família, ficaram lá, só ela ficou aqui. E quando eles saíram daqui, saíram em busca de novas perspectivas. Muitos deles conseguiram vencer na vida, constituir famílias, né, se estabilizar. Já teve alguns que tiveram mais dificuldades. E Noemi, ela sai com sua família da cidade de Jerusalém, de Belém, e vai para uma cidade pagã para tentar viver uma vida diferente, para tentar superar uma crise, né, uma crise financeira, uma crise de fome, e consegue, né, passar um tempo bom ali, consegue ter os filhos crescem, os filhos casam, mas os problemas, eles retornam. E o que a gente faz quando os problemas retornam? A gente foge dos problemas, a gente encara os problemas, exatamente. Só que os problemas na vida de Noemi foram extremos. Os filhos dela morreram, o marido morreu, ficou ela viúva, ficou as noras viúvas. O que fazer? Retornar. Muitas vezes a gente tem medo de retomar. Muitas vezes a gente tem medo de voltar para poder resolver as questões que precisam ser resolvidas. E eu acho que uma boa parte das questões, a ressignificação, ela começa você parando para tentar resolvê-las. Resolver aquilo que precisa. Dar um passo atrás para poder voltar a caminhar, voltar a tomar aquele caminho. E Noemi, e o quadro que a palavra de Deus pinta desse retorno é quase palpável. Você vê Noemi entrando em Jerusalém, arrastando os seus trapos, acompanhada de uma mulher moabita, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, sem o marido, sem os filhos, sem os bens, destruída fisicamente, psicologicamente, sem perspectivas de nada na vida, sem herdeiros, o que era pior. E aí a gente vê ela retornando com... Mas aí uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de lembrar, na verdade, é que mesmo nas piores situações, quando nós estamos no Senhor, com o Senhor, até nessas situações, a gente pode perceber coisas boas que Deus ele vai estabelecendo, mesmo nos momentos difíceis e ruins. Porque de todas as perdas que Noemi teve, ela ganhou a melhor coisa da vida dela, que foi Ruth. A Bíblia diz, lá no último capítulo do livro de Ruth, que as mulheres chegaram para Noemi e disseram assim: você foi agraciada, porque Ruth é para você melhor do que 7 maridos. Isso era... Essa comparação era simplesmente uma coisa fora de lógica, porque em nenhuma hipótese uma mulher poderia ser comparada a um homem. Gente, aonde isso aconteceria naquela sociedade? E Ruth foi comparada, o benefício que Ruth trouxe para Noemi foi melhor do que se ela tivesse 7 filhos. Não foi nem maridos, desculpa, é filhos, 7 filhos. E assim, Deus, ele muda a história de Noemi através da vida de Ruth, que não permitiu ficar parada no meio da tragédia. Ela se ergue, ela se levanta no meio daquela história triste, de perda, de morte, de tristeza, de luto, de dor, de sofrimento. Ela se ergue, ela sustenta Noemi. Noemi realmente veste a dor da amargura, a ponto de mudar o nome para Mara, que significa amarga. Ela veste a dor da amargura, ela pensa em que Deus
trouxe sobre ela uma dor muito grande, um amargo muito grande, mas Ruth não permanece naquela situação. Ela levanta de manhã cedo, ela vai para o campo, ela vai respigar espigas, ela vai batalhar, ela vai lutar, ela vai se colocar na posição de ser vista por Boaz, e ela vai trazer a mudança para a vida dela e para a vida de Noemi. Vocês querem ver como Deus ele muda a nossa história quando nós não nos permitimos parar, quando nós não desistimos de lutar, quando nós não desistimos quando nós voltamos, mas prosseguimos? Vocês sabem qual é a última palavra do livro de Ruth? Você sabe qual é a última palavra do livro de Ruth? Quem sabe, escreve aí, gente. Qual é a última palavra do livro de Ruth? A última palavra do livro de Ruth, na verdade, é um nome: Davi. O último nome citado na história de Ruth é Davi. Como é que aquela mulher que sai destroçada, com a vida totalmente destruída, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nenhuma perspectiva de ressignificação, de restauração, ela termina a sua história sendo nada mais, nada menos do que uma das precursoras do Messias? Ela vai simplesmente entrar na genealogia de Jesus Cristo, ela vai ser citada na genealogia de Jesus Cristo, uma moabita, uma estrangeira, uma mulher com uma história de vida totalmente absurda, envolvida de tristeza. É por isso que eu não posso deixar de dizer para você que nessa noite, não importa como esteja a sua história de vida, quais foram, né, André, os traumas que você viveu, quais foram as dores que você passou, mesmo que esses traumas, essas dores, essas dificuldades sejam inconscientes ou sejam muito conscientes na sua vida, mesmo que você esteja vivendo uma história de vida semelhante ou pior do que a de Ruth, a de Noemi, nada é impossível para o Senhor, que pode transformar e dar um novo rumo às nossas vidas. A história de Ruth, ela é batata, ela fala isso assim claramente, e eu quero dizer para você, para todos nós que estamos aqui nessa noite, o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. Amém, aleluia. E somos prova, né, disso, porque estamos aqui. E Ruth nos diz: não abrace a sua dor, não fique só agarrada ali com ela, exato, deitada, prostrada, não. Levante-se e vai à luta. Porque fantasmas do passado, de experiências traumáticas, elas sempre vão sabotar o nosso presente, não é isso? Sim, com e certeza. Ameaçar o nosso futuro. E qual a sua orientação, psicóloga Andréa? Então, a minha orientação nessas circunstâncias, nessas situações, vai ser sempre o melhor caminho, se falando da ciência, que é a psicoterapia. Porque nós vivenciamos trauma desde o nascimento. Às vezes a gente pensa que a gente tem um trauma quando a gente tem a consciência daquilo que aconteceu na nossa vida e traumatizou. Pronto, já não faço mais nada, já não ando por esse lugar, já não quero me relacionar com mais ninguém porque eu tive um casamento que foi mal sucedido, já não quero ser mãe porque minha mãe me abandonou, não quero ter um namorado porque meu pai me abandonou. Então, assim, são vários traumas e a gente pensa que os traumas, eles partem daí, mas não. Nós vivenciamos traumas desde o nascimento. Após o nascimento, quando o bebê ele é desligado da mãe, quando há o corte do cordão umbilical, que gera um sofrimento. Ele sai de um... O médico bate lá na... alguns ainda tomam uns tapinhas para chorar. Bora, respira. Você precisa sobreviver agora sozinho. E essa criança agora, ela deixa um local, que é a sua primeira casa, o seu primeiro lugarzinho, protegido, no quentinho, não precisava comer, chegava tudo bonitinho lá, e agora ele tem que sobreviver. Então, assim, ele usa muito o choro como forma de comunicação. Ele chora se ele estiver com xixi, ele chora se ele estiver com cocô, ele chora por fome, ele chora por sono, ele chora por dor. É o único meio de comunicação que ele tem com o pai ou para o cuidador, com a mãe, ou seja, um cuidador, é o choro. Mas, a partir desse momento, já houve um sofrimento, já houve uma dor, porque ele já foi desligado de algo que era positivo para ele. Ah, André, mas ele não vai lembrar, porque eu não lembro. Justamente, nós não lembramos. Isso tudo fica lá no nosso inconsciente.
A forma que cada um vai responder a isso pode ser diversas, não é apenas uma, porque uma vez que cada ser humano é único, então as suas experiências vividas também passam a ser únicas. E ao longo da vida, os traumas eles não param por aí. Alguns perderam os pais, foram criados por vó, mas foram tão bem criados, não falta nada, não falta comida, não falta roupa, estudam em uma boa escola, mas nós precisamos entender que o que é bom para você não é bom para o outro. Roupa, dinheiro, calçado bom, uma escola boa, nunca vai suprir o lugar do pai ou da mãe na vida de uma criança. A mãe ela pode sair para trabalhar e dizer, todo mês eu envio para você R$2.000, R$3.000. Você quer mais o quê? Certamente essa criança ou esse adolescente vai dizer, eu quero a sua presença, porque isso sim é muito mais importante, isso sim tem um peso maior. E a gente está falando de traumas vivenciados dessa forma, assim, na família, mas existem outros traumas, como estupro, como uma violência, como uma criança que presencia seu pai, seu padrasto baterem sua mãe, violência doméstica. Então, são vários traumas que ao longo da vida a gente carrega. E esses traumas, quando a gente não fala, quando a gente guarda, essa dor tende a intensificar. Eu acredito, assim como Freud, que a cura fala, o poder da cura. Então, assim, eu vou para o psicólogo só para ficar contando, eu já ouvi gente falar, contar a minha vida toda para uma pessoa que nem me conhece, falando, e aí vai acontecer o quê? Eu sempre falo, vá para ver o que acontece, porque é muito diferente ter uma conversa aqui e a gente for tratar o seu caso em específico. E curar dói. Observe que se você cair, você tem um filho que ele caiu, ralou o joelhinho lá e está sangrando. E aí você vinha com aquele bendito, acho que era mertiolate o nome, né? Acho que era esse. E aí você vem e coloca, o menino vai no céu e volta de dor, grita. Porque curar dói, é o processo da cura. Então, assim, falar do que nos causou dor. Falar de algo que a gente não quer tocar no assunto, que a gente quer mais esquecer aquilo ali, dói. Mas, como vocês disseram e disseram muito bem, às vezes precisamos dar um passo para trás, para dois para frente. Então, em terapia, você vai ter que falar do que lhe dói. Você não vai falar só das coisas bonitinhas, você não vai falar só que você ajuda aqui na igreja, que você dá seu dízimo, que você dá sua oferta, que você ajuda a irmã do lado, a vizinha, que você ajuda a sua mãe. Não, vai falar daquelas coisas ruins que está aí dentro, que todo mundo tem, que a gente não tem só um lado lindo, maravilhoso, bonitinho, maquiado, não. Nós, seres humanos, temos um lado furioso, temos um lado ruim, temos maldade dentro da gente. Essa é a realidade. E como cristão, a gente pede a Deus todos os dias que nos limpe disso, mas a gente não pode esconder que a gente tem isso. E é esse lado ruim, essas tristezas, essas amarguras que a gente carrega, é que a gente vai colocar na terapia. E lá a gente vai falar sobre o que realmente causou o trauma, o que realmente doeu. A gente pode falar assim, eu passei por coisa... Isso mata uma pessoa, então nunca falem isso. Eu passei por coisa pior do que você e sobrevivi. Que bom que você sobreviveu. Mas isso não te dá o direito de criticar a dor do outro, ou menosprezar a dor do outro, ou colocar a dor do outro como algo menos importante do que a dor que você viveu. Cada um experiencia os traumas e, como a irmã Luciana disse, as pessoas carregam esses traumas e vai tumultuando mais trauma. Imaginem vocês que eu coloque um anel nessa mesa e depois a irmã Silvana chega aqui e coloca um livro, a irmã Luciana outro livro, eu coloco outro livro, e aí vem gente e vai colocando livro. Quando o pastor dessa igreja chegar, ele vai olhar, ele vai ver só o que na mesa? Livros. Ele vai saber que tinha um anel ali embaixo? Não. Porque nós fazemos isso com as nossas vidas, o problema está ali. E a gente fala assim, não, eu vou vivendo aqui, eu vou esquecendo isso aqui. Aí a gente vai fazendo os paliativos, toma um antidepressivo, toma um remédio, para dor de cabeça. São paliativos. Dorme até meio-dia. E a gente o probleminha é o anel, ele está lá, ele não sumiu. Por mais que as pessoas passem e falem assim, fulana, tu viu? Separou do marido, mas está bem. Porque o livro está com a capa nova em cima, né? E isso nos traz grandes consequências, sim, né? Sim, terríveis. Porque o problema, ele está camuflado. Mas se eu tirar um livro, na terapia a gente começa a tirar os livros. Você vai na primeira sessão, a gente tira um livro. Ninguém vai se curar da primeira vez que for na terapia, não, porque é impossível. Você viveu 40 anos, 30 anos de sofrimento e em um dia você quer mudar? Não. O processo, ele também gradativo. Então, em cada sessão, a gente vai tirar um livro. E talvez demore anos para a gente chegar no anel.
mas quando a gente chegar no anel, vai doer muito mais do que quando foi para tirar os livros. Mas esse é o processo da cura. Então, assim, os traumas, eles servem para nos fazer uma ressignificação. Não deve ser apenas para nos abater e colocarmos no lugar de sofrimento para sempre. O para sempre é muita coisa, o eterno é muita coisa. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui para viver. Então, é importante que a gente cuide da nossa saúde emocional, que a gente cuide dos nossos traumas, assim como a gente cuida do coração, a gente cuida da coluna, a gente cuida da cabeça, a gente cuida do corpo, da aparência física. Quando alguém ele passa mal, as pessoas fazem imediatamente o quê? Leva ao hospital. E aí, se o médico passa uma bateria de exame, o medo de morrer, o médico diz que ele teve um pré-infarto. Da outra aqui é fulminante e morre. A família, literalmente, ligeira, se mobiliza toda, amigos, e faz campanha, e vamos fazer vaquinha para a gente salvar fulano. Se está precisando de um órgão, a gente faz campanha, mas se está precisando da saúde mental, se o filho está andando só no quarto preso, se a filha está só chorando, se o filho e a filha só se envolvem em relacionamento ruim, ruim, que eu falo no sentido de não concordância com os pais, é algo que só faz sofrer, relacionamentos abusivos. Se a filha só se envolve nesse tipo de relacionamento, se as coisas parecem errado, a criança ou adolescente não vai bem na escola, ninguém procura levar num psicólogo, ninguém procura fazer uma terapia, ninguém procura também cuidar da saúde. É muito mais difícil. Ninguém também é muita gente. Então, assim, a maioria das pessoas não buscam com essa mesma urgência. Ainda tem o tabu, né? Ainda tem o tabu de que, assim, hoje nem tanto, mas já foi pior. As pessoas dizerem assim, psicólogo é para louco, é doido. Quando eu falei para uma amiga minha, uns anos atrás, que eu sempre quis ser psicóloga, eu acredito que esse é um sonho de Deus que Ele me fez viver. Eu entendo que esse é o meu chamado. Eu amo o que eu faço. E quando eu disse para uma determinada amiga minha que eu ia ser psicóloga, na época, tem muito tempo isso, né? Muito tempo não, que são 5 anos de faculdade, 5 anos atrás. Ela disse para mim, amiga, tu quer cuidar de doido? Ou não? Eu falei, não vou cuidar de doido, eu vou cuidar de pessoas como você. Ela não sou louca. Eu falei justamente por isso. Psicólogo não é apenas para quem tem um distúrbio mental, para um esquizofrênico, por exemplo. Não, aí a gente mandaria mais para um psiquiatra. O psicólogo ele vai cuidar de você, ele vai olhar para você, vai olhar para suas demandas, para os seus traumas, para você conseguir caminhar sozinho. Eu costumo dizer que o trauma ele é como um saco cheio de entulho que a gente coloca nas costas e teima em carregar. Porque quando a gente percebe que a gente não precisa viver com ele, a gente solta e deixa e caminha. Um princípio estabelecido por Cristo, né? Que quando disse, olha, eu troco o seu fardo pesado pelo meu, que é leve. É interessante que você falando e eu fazendo paralelo com a palavra do Senhor, porque às vezes muitas pessoas não conseguem fazer essa junção. Não, se precisa de psicólogo, não precisa de igreja. Se precisa de igreja, não precisa de psicólogo. E não tem nada a ver isso. Uma coisa complementa, sabendo que a sua cura, a sua transformação começa com Cristo, mas que existem pessoas que podem te ajudar a caminhar nisso daí, que podem te fazer entender, compreender, desde o aconselhamento pastoral até acompanhamento de um profissional da área, que muitas vezes a gente precisa realmente é mais do que isso aí. Eu acho que hoje em dia, como você falou, o preconceito já diminuiu bastante, mas tem muita gente que ainda não compreende. Sim. Mas quando você fala da questão do trauma ser como um saco, é justamente isso, é um peso, é um fardo, que muitas vezes a gente até sabe que é ruim, que sabe que é pesado, sabe que não faz bem, mas você diz, não, é meu, me machucou, me feriu, eu não vou abrir mão dessa ferida, porque essa ferida me faz lembrar que eu preciso ter um afastamento daquilo ali, eu preciso ficar longe daquilo ali. Então você prefere ficar com aquela dor, com aquela ferida, com aquela pereba, aquele cascão em cima da ferida sem cura, do que você tirar aquele cascão, passar o mertiolate, cuidar e curar. Né? E eu acho que Cristo ele nos traz essa proposta. Sim, né? Isso que você falou é muito importante, isso é fundamental. É justamente por essa linha aí mesmo. Como cristã, a gente sempre ouve, eu sempre ouvi na faculdade que a gente não pode estar misturando a profissão com a religião. Então, assim, nem atendimentos com meus pacientes, lógico que nunca vou estar trazendo a minha religião, né?
Quem está ali é ele que veio falar sobre ele. Não interessa muito a minha vida naquele momento. Mas, falando um pouco da minha particularidade, eu não consigo distanciar a palavra de Deus, eu não consigo distanciar o meu Deus com as experiências científicas. Por quê? Porque tudo que eu aprendo da ciência, eu vejo claramente que a Bíblia já falava há muito mais de 2000 anos atrás. Então, assim, a gente ouve falar de ansiedade hoje, a Bíblia já falava, não andeis ansioso por coisa alguma. Então, assim, a Bíblia, a palavra de Deus já vinha falando sobre tudo, já nos orientava a tudo. É só ler. É só ler que a gente caminha. E quanto à questão do trauma que você falou, no sentido assim da gente às vezes não querer deixar, não querer... É porque a dor chega em um determinado momento, o sofrimento chega em um determinado momento que se torna cômodo. A pessoa ela já não encontra muita força para também buscar ajuda, para falar sobre aquilo. E aquilo acaba tendo um peso maior. Vai surgindo outros traumas e ele só vai sofrendo cada vez mais, ao invés de buscar uma ajuda. E lendo a palavra, ela vai nos confrontar. E a gente não quer isso, né? Ai, meu Deus, eu não quero falar disso não, Senhor. Mas esse confronto nos traz a cura. Exatamente. Exatamente. Aqui vai complementando. O negócio aqui é guiado pelo Espírito. É desse jeito. Mas Hebreus 4:12 diz que a palavra... ela é como uma espada de 2 gumes, né? E ela penetra. Para a gente compreender, ela corta, ela tira, ela limpa, ela extrai a sujeira, ela arranca o que não está trazendo o bem, ela tira a doença e ela sela. Ela cauteriza, né? Falar assim, um termo mais científico, mais medicinal. Ela faz a cauterização da ferida, do problema. A palavra, ela traz a cura, ela é bálsamo, ela é refrigério, ela é refúgio. Então, assim, onde eu posso encontrar a direção, onde eu posso encontrar o remédio, onde eu posso encontrar o consolo, né? Onde eu posso encontrar a motivação, onde eu posso encontrar uma nova perspectiva. A palavra, ela tem todas essas, ela nos faz percorrer por todos esses caminhos, ela nos leva, nos conduz em todas essas respostas. A palavra do Senhor é viva e poderosa. Ela é viva e poderosa, ela age no ser humano, ela traz a transformação, ela traz a mudança. Aconteceu um episódio na vida de Jesus Cristo. Certa vez ele chegou em Cafarnaum e ele estava em uma casa, e todas as vezes que Jesus ele chegava nas casas, as pessoas se juntavam e era muita gente. E a casa estava cheia. Aí a gente tem que pensar um pouquinho aqui, contextualizar, pensar nas casas da Judéia, não como as nossas casas, mas as casas com estrutura diferente, que deu a possibilidade de 4 amigos subirem pelo telhado com um paralítico e descer aquele paralítico por aquele telhado. Um esforço muito grande, mas conseguiram colocar aquele homem doente, impossibilitado, com traumas, diante de Jesus Cristo. Eu creio que quando aquele homem chega diante, que todo aquele esforço que aquelas pessoas fizeram, eles tinham uma perspectiva, que era a cura. Então, quando aquele homem ele chega diante de Jesus ali, deitado naquela maca, vem do telhado, deitado naquela maca ali, e chega diante de Jesus, com certeza ele olha para Jesus com aquele olhar de súplica, esperando ouvir de Jesus, fique curado. Mas o que é que ele ouve de Jesus? Os teus pecados foram perdoados. Cristo, ele vê além. Ele vê o problema onde a gente não consegue detectar. É como o psicólogo faz, né? Às vezes você está com dor no estômago e aí já foi no gastro, já foi no clínico, já tomou todos os tipos de remédio e não consegue. E aí você vai ao psicólogo e o psicólogo consegue fazer com que você perceba que aquela dor que você está sentindo é decorrente de um problema que não tem nada a ver com o estômago. E Jesus Cristo, ele faz justamente isso conosco. Ele vai além.
essa dor, esse sofrimento, esse problema, essa dificuldade, essa desestrutura familiar, esses males que têm acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família, não são decorrentes muitas vezes das coisas que você acha que são. Elas estão além, e Jesus Cristo, ele vê além. Aí ele traz o perdão, ele traz a transformação, ele traz a esperança, ele traz a ressignificação, ele faz com que a pessoa se anime, faz com que a pessoa tenha fôlego de vida, ele faz com que a pessoa se renove, e isso traz a cura espiritual e a cura física. O povo olhou para ele e disse assim: quem é você? Quem é você para ficar perdoando o pecado de ninguém? E Jesus disse: vocês acham que eu sou quem? Vocês acham que eu sou quem? Vocês acham que eu não posso? Para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, que eu posso curar a sua alma, que eu posso curar o seu espírito, que eu posso te dar alegria, que eu posso transformar, que eu posso te dar uma nova perspectiva. Pois é, levanta daí. É mais fácil a cura física. A cura física para Cristo não é nada. Talvez ele permita você ficar na cama, talvez ele permita você passar por um processo de doença grave, talvez ele permita você viver uma situação que para você é muito difícil, principalmente quando mexe na saúde do filho, na saúde do marido, na saúde de uma mulher, na saúde dos pais. São coisas difíceis na nossa vida, mas Cristo está nessa dificuldade, nos erguendo, nos fortalecendo, permitindo que a gente cresça espiritualmente, para a gente entender, conhecer mais a Ele, nos achegarmos mais a Ele, termos as nossas vidas realmente transformadas. Se a gente tivesse ensaiado, o negócio aqui não teria fluindo tanto. Eu falei agora há pouco que a gente olha muito mais para as doenças que a gente consegue ver, um infarto, um mal, e não olha as doenças que estão internas. Aí ela complementa agora de uma forma linda, trazendo através da palavra do Senhor essa questão da cura. Jesus percebeu ali que a cura dele estava precisando mais da cura interna, que era perdoar os seus pecados, né? O emocional dele ali. Então, assim, a gente vê que aqui tá fluindo uma coisa assim tão boa, né? O Espírito Santo. É isso aí, nós já estamos finalizando, estamos chegando no finalzinho. Ainda vamos dar aí um tempinho para você que está em casa fazer uma pergunta. Aproveita, temos aqui a nossa psicóloga, aqui, ó, linda e maravilhosa, esperando a pergunta para lhe orientar. A missionária Silvana também está aqui. E o que você tiver de dúvida, não tenha vergonha, pode nos perguntar, que nós já estamos encerrando. E para cada nova estação, nós precisamos de lentes novas para enxergarmos aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, para nos ressignificarmos, para prosseguirmos nessa caminhada que não é fácil, não é fácil. Então, nossa psicóloga Andréia, deixa só mais as suas considerações finais, né, para a gente. Antes das considerações finais, eu gostaria de saber, a gente tem alguma pergunta para responder do pessoal que está em casa? Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, não chegou nenhuma aqui ainda não. Né? Não? Bora, gente. Vamos lá, aproveita. Minuto. Mas a gente tem pessoas aqui conosco. Alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta? O pessoal está nos acompanhando. Alguém? Daqui, de casa? Chegou aí, Silvia, alguma pergunta? Não? Então o povo entendeu tudo. Isso é muito bom, né? Significa que o pessoal entendeu tudo. Tá muito bom. As irmãs aqui presentes querem fazer alguma pergunta? Esclarecer alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Vai falando, daqui a pouco ela fala. E os meninos? Alguma dúvida? A irmã? Não? Então, acho que todo mundo entendeu tudo, viu? Graças a Deus. Só para a gente, só para terminar, inclusive janeiro foi o mês, janeiro branco, né? Que é o mês que trabalha muito com a questão da saúde mental. Então, assim, Cristo, Ele nos quer por inteiro. Olha, às vezes as pessoas, elas acham que vir à igreja é o suficiente. Eu vou no culto domingo à noite. Vêm e voltam para casa da mesma forma. Aqui é um lugar de cura.
Aqui é um lugar de transformação. Aqui é um lugar onde a gente pode deixar diante do Senhor as nossas dores, os nossos temores. É um lugar onde a gente pode ser tratado. Mas, assim, também é um lugar onde a gente pode incentivar as pessoas a buscarem tratamento, né? Buscarem profissionais, buscar aconselhamento pastoral, buscar terapia psicológica. Então, assim, se você precisa, se você sente essa necessidade, se você sente que precisa de cura em uma área específica da sua vida, que você precisa desenvolver as questões espirituais ou psicológicas da sua vida, pode procurar, né? Procura o pastor da igreja, o pastor orienta, te orienta a um profissional da área da saúde. Você pode conversar com pessoas na igreja que são preparadas para isso, porque aqui é o lugar onde a gente pode tratar sobre isso, né? A comunidade, a igreja é a comunidade, a igreja está aberta para a comunidade, não apenas para ser um lugar de você vir cultuar, vir cantar, vir louvar, vir ouvir uma mensagem, não. Mas aqui é um lugar de transformação de vida, para que a sua vida aconteça na sua vida aquilo que Paulo falou, né? Que é o ser uma nova criatura, onde Deus faz nova todas as coisas. Verdade, Sil. Que você falou muito importante e fundamental. Lembrei aqui que você estava falando da situação das vezes termos uma dor no estômago e não tem nada a ver com o problema realmente estomacal de procurar um gastro. Lembrei, vou contar para vocês rapidinho uma experiência do que isso que ela trouxe é verdade, é verídico. Quando eu namorava ainda, o meu marido, que hoje é marido, ele tinha um problema no rosto de acne muito grande. E ele falava, gente, a idade chega e eu ainda me sinto adolescente, nasce espinha. E o rosto dele era muito oleoso, muito oleoso. E aí, ele ia em dermatologista, eles passavam tratamentos muito caros, creme, e ele fazia tudo direitinho, falando, meu Deus, por que eu tenho tanta acne no rosto? Por que eu transpiro tanto o rosto? Ele transpirava, não. Ele tinha uma pele muito oleosa, mas era muito, muito óleo. E aí, mais ou menos uns 6 meses de namoro, eu fui observando que eu ainda era estudante. Eu fui observando que aquela oleosidade, que aquela acne não tinha nada a ver com o problema que o dermatologista iria resolver. Aquilo ali estava diretamente ligado com a emoção dele. E eu comecei a analisar, sem falar nada para ele. Quando estávamos em determinado lugar, o rosto dele, se colocasse um guardanapo, ficava transparente. E eu fui observando que em algumas situações ele ficava daquele jeito e a espinha aparecia, a acne aparecia. E aí eu chamei ele para conversar e falei, olha, nós temos problemas na nossa vida que não é do nosso organismo, não é natural, não é biológico, não é da hereditariedade, é emocional. O caso das suas acnes e da sua pele oleosa é isso. Ele falou, será? Eu já gastei tanto. Eu falei, justamente é isso. Vamos trabalhar nisso? Eu sei que eu ainda era estudante, sempre falei para ele, psicólogo não atende marido, mas vamos trabalhar nisso porque eu acredito que dá certo. Dependendo do compromisso do outro, dá certo. E a gente trabalhou nisso. Eu tenho 5 anos de casada. Foi 1 mês só depois disso que ele continuou tendo acne e oleosidade na pele. Tenho 5 anos de casada e ele nunca mais voltou a um dermatologista. Ele nunca mais usou um sabonete para lavar o rosto. E ele viu claramente aonde está o problema dele. Andréia, mas ele volta a ter uma oleosidade, se ele voltar, o que faz o problema dele, ele volta. Recentemente, ele viveu a emoção sem querer, e aí eu falei, vamos aqui no espelho, olha o rosto, como é que tá? Oleoso. Bora? É agora. E aí às vezes a gente precisa se retirar de determinados ambientes que não fazem bem. Às vezes o problema emocional é tão sério, é tão grave, mas a gente não se dá conta, porque é aquela coisinha, dá para ir passando. Então, assim, é muito importante. O assunto que a gente está tratando hoje aqui é de suma importância. Para você que está nos ouvindo, a gente está conseguindo ver isso dentro da luz da palavra de Deus. A Bíblia, ela não tem moda, ela não entra na moda hoje, daqui a 10 anos ela vai sair. Ela é permanente, ela é para todas as gerações, ela foi para a geração da sua avó, do seu avô, para da sua mãe, para a minha, para do meu filho, para o filho do meu filho, ela será eterna. A Bíblia é o livro mais atualizado que eu já li na minha vida, que eu conheço. Não existe outro. Saberes a gente tem hoje, amanhã muda tudo. Amanhã tudo é novo. Eu passei a minha vida toda sabendo que tomar leite era bom. Que a gente tomando leite, a gente ia ter vitamina, os ossos iam ficar bons.
tudo isso bonitinho. Hoje, o que a gente ouve dos médicos é o quê? Da medicina? Leite inflama as células do corpo, vai te dar um inchaço, vai te dar uma intolerância à lactose. É tantos problemas que a gente vem hoje em dia que a gente ouve dizer que vem do leite, advindo do leite. Então, a ciência muda, o comportamento científico muda, as experiências mudam, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela se renova a cada manhã, ela vem para mim da forma que eu preciso e ela vai em direção a você da forma que você precisa, porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece as nossas particularidades. E voltando à luz da ciência, a gente não pode esquecer que nós somos humanos, temos um corpo, temos experiências, armazenamos isso, guardamos isso, levar para o Senhor, isso é de suma importância, mas assim como Deus deixou o cardiologista, o pediatra, quando o filhinho está com febre a gente leva, Deus também deixou o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, para ajudar você em uma situação em que talvez você não consiga resolver sozinho. Você que me ouve, talvez você já ouviu ou já esteve em uma situação em que a pessoa disse o seguinte: é tão fácil passar isso aqui, eu não sei porque tu não conseguiu ainda superar isso aqui. Ou então as pessoas dizem assim: menina, é só você se apegar com Deus que você consegue ver. Será que você não vê que é fácil de resolver? Não, a pessoa não vê. Diz assim: isso é falta de fé, mulher. É, falta de fé, falta de Deus. Não, gente, não é falta de Deus. A depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças assim que a gente tá acostumado agora a ouvir falar. Como esses dias uma pessoa disse para mim assim: tá na moda a depressão. Agora todo mundo ouve falar em depressão. Não, não é moda. É uma doença que se tem há muitos anos atrás, mas que não se falava sobre isso, as pessoas não tinham conhecimento, não tinham acesso, então a gente dava alguns nomes: demônio, preguiça, falta de Deus, desmotivação, desinteresse. Não, e é uma doença. A depressão, ela é uma doença. Síndrome do pânico, advindo de ansiedade, também é um problema muito sério que tem que ser resolvido, como qualquer uma outra doença, como qualquer outra enfermidade. E nós estamos aqui hoje tratando de um assunto que é de suma importância, um assunto muito atual, porque como a irmã Silvana trouxe no início, nós estamos vivenciando época hoje em que criança está com um nível de depressão alto, criança está vivendo uma ansiedade extrema. Então, assim, hoje não é mais um assunto para tratar apenas com o adulto, é um assunto de todos. Então, assim, parabenizo as irmãs que tiveram essa iniciativa de dar essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando de algo tão importante para nós, para o outro, para o nosso vizinho. Talvez eu não passe, você não passe, mas o nosso tio, nossa tia, nosso parente, nosso vizinho, ele esteja passando sobre essa situação. E como cristã eu digo, o melhor de tudo, o melhor caminho, filho, minha filha, é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem cura, ele é quem nos abre o entendimento até para a gente procurar um profissional. E os profissionais estão aí também aptos, eu creio, para poder ajudar naquilo que você não consegue enxergar sozinho, naquilo que você não consegue ver sozinho. Às vezes passamos um trauma ou uma situação difícil que julgamos que aquele acontecimento foi ruim. Poxa, se eu não tivesse casado com Maurício, hoje não estaria aqui triste, sofrendo, não estaria aqui traumatizada sem querer ver casamento. Mas, se a gente olhar por um outro lado, foi através desse casamento ruim com Maurício que você entendeu que é um homem que não serve para você, e a partir daqui você pode procurar alguém que se encaixe, não ninguém perfeito, porque não existe. Se existisse, não casaria com você, porque certamente você não é perfeita. Então, assim, digamos que você agora, a partir desse mau relacionamento, consegue selecionar, consegue olhar o que você quer para a sua vida a partir dali. Então, nem todas as experiências ruins da nossa vida necessariamente tem que continuar sendo ruim. Quem pode dar o foco desse e a intensidade disso somos nós. Então, mais uma vez, muito obrigada, e a gente está aqui à disposição para a gente continuar tratando desses assuntos que é de suma importância. Deus abençoe. E chegou uma pergunta aí. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma contribuição aqui. Tem a pergunta. Mas antes da irmã Iracilde fazer a pergunta, é só um texto, mas um texto assim que para que você possa embasar, né? Diz assim, qual é a base bíblica que você nos dá para tudo isso que vocês estão falando aí? A irmã Júlia nos deu aqui esse embasamento que a palavra do Senhor nos traz, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é um desejo do apóstolo para aquela comunidade. Ele diz, olha, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que
todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê o apóstolo ele tendo uma preocupação e chamando a atenção da comunidade para que a gente precisa estar inteiramente sarados diante do Senhor, né? Ah, não é só o corpo, ah, não é só a vida espiritual, não, é tudo, tudo. Deus ele tem interesse na sua vida por inteiro. Pergunta? Se aproxime. É uma pergunta referente ao seguinte. Às vezes a gente não percebe que a pessoa está entrando num estado de depressão ou de ansiedade, mas existem alguns gatilhos que a gente pode perceber, não é verdade? Às vezes, como mãe, às vezes a gente tem alguns gatilhos que os filhos têm que a gente não percebe. Ou às vezes, como líder da CBN Mulher, tem alguns gatilhos. Aí eu queria saber de você o seguinte: quais são assim, os gatilhos assim que às vezes a gente pode perceber que aquela pessoa, aquele filho, está entrando num estado depressivo, de ansiedade, que está precisando de um olhar mais atento? A pergunta ela é boa. Então, cada ser humano, como a gente disse no início, ele é único. Então, não vai ter assim um modelo que a gente possa dizer assim, não, se ele mudar esse comportamento aqui, ou se ele, a partir desse momento, começar a ter esse comportamento, ele pode estar entrando num quadro de depressão ou desenvolvendo uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, por exemplo. Não existe esse modelo pronto. O que é que a gente pode fazer, então, para a gente estar direcionando o nosso olhar para essas pessoas que a gente imagina que possam estar? Uma mãe, ela conhece o filho. Existe alguém no mundo que conheça melhor do que o filho, do que uma mãe? Acho que não tem. Porque a mãe, eu falo a gente, porque hoje eu sou mãe, a gente conhece os hábitos, a gente conhece o jeitinho, vocês já observaram, todo mundo aqui, a gente é tudo novo aqui, gente, todo mundo novo. Mas vocês já observaram que na nossa adolescência, se a gente saísse, chegasse em casa, com um olhar, um semblante mais triste, a mãe já fala, aconteceu o quê? Tu brigou com quem? Terminou com o namorado? Alguma coisa houve. A mãe conhece, o semblante do filho denuncia que as coisas não estão bem. Se um filho, ele sempre faz uma coisa de um jeitinho, ele dorme tarde, aí de repente começa a dormir cedo. Ele gosta de sair com os amigos, se pudesse andava na rua, roeiro. E de repente não, está preferindo ficar só no celular. O celular tem sido o mal do século. De repente o filho, ele comia muito, por exemplo, e de repente agora come quase nada. Ou ao contrário também. Digamos que a única forma melhor da gente começar a observar se está tendo alguma coisa errada ali é se aquela pessoa começou a mudar o seu comportamento. Se ele anda mais triste, o tipo de música que está ouvindo, no caso dos adolescentes, que tipo de música está ouvindo? Roupa. Adolescente tem uma fase que quer usar muito preto. Mas até a que ponto isso aí é normal? Preto, cinza, marrom, preto, 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 cinza, cinza, cinza. A gente pouco vê um adolescente querendo usar um branco, um rosa. Não, por quê? Que tipo de jogo que essa criança, esse adolescente, eu estou falando criança e adolescente porque a pergunta foi voltada mais para a mãe, né? E quando o filho está velho, geralmente já sabe se virar mais. Que tipo de filme esse filho, essa criança anda assistindo? E a igreja? E agora perdeu mais a motivação. Tinha uma namorada, terminou do nada sem motivo aparente. As mudanças, dá para ver as mudanças. A depressão, ela é uma doença sutil. Ela silenciosa. Sabe quando é que as pessoas percebem que Maria está em depressão? Quando Maria se tranca literalmente no quarto, quando Maria não quer tomar mais banho, não quer mais pentear os cabelos, quando Maria perdeu o interesse pela vida, quando Maria está querendo cometer suicídio, aí as pessoas olham, vamos para o psicólogo correndo. Ou quando tentou o suicídio. Aí é a hora do povo dizer, não, bora levar no psicólogo porque está mal. Às vezes a gente diz que ama, mas a gente espera chegar nesse extremo, numa depressão grave. Por que não levou numa depressão leve, mulher? Teria dado tempo de Maria não ter chegado nessa situação? A depressão, ela começa quando alguém ainda consegue trabalhar, quando alguém ainda casa, quando alguém ainda está festeiro, está vindo para a igreja. A depressão, ela começa quando alguém fala assim, vontade de sumir.
Observe essas frases, pegue essas frases. Ah, se eu pudesse hoje, eu cavava um buraco e me enterrava. Cuidado, cuidado. Ouve mais. Existe uma grande diferença em ouvir e escutar. É muito diferente. Então, assim, ouvir, se passar um caminhão aqui agora, próximo à igreja aqui, e fazer um barulho, eu vou ouvir. Se passar um som com muito alto, também vou ouvir. Eu posso não entender, escutar é diferente. Quando eu escuto, eu sei exatamente o que foi que o outro me disse. Então, é muito diferente ouvir e escutar. Então, assim, se você, no caso da irmã que perguntou aqui, se você também tem um filho, um parente, um vizinho, ou conhece alguém que mudou os seus costumes, mudou a sua forma de falar, a sua forma de vestir, anda muito mais depressivo, usa palavras mais de tristeza, por exemplo, a vida não é bela não, tomara que o Covid feche tudo de novo para a gente ficar dentro de casa, já ouvi isso. Então, assim, essas palavras, esses comportamentos, é interessante dar uma atenção maior, porque ele pode estar te dizendo de alguma forma que ele está precisando de ajuda, mas ele nunca vai chegar e dizer assim, eu estou me sentindo depressivo, eu estou me sentindo mal. Não, o depressivo, ele quer se isolar, ele quer sumir, ele não quer conversa. Se ele te falar isso, ele abre espaço para você perguntar o que é que está acontecendo, e ele não quer falar. Tem uma pergunta? Então, essa pergunta é muito interessante. Eu tive recentemente Vamos reproduzir, né? Como é que nós, que não somos psicólogos, podemos ajudar as pessoas que identificamos que está doente e muitas vezes ela não quer o tratamento do profissional? Sim, então, essa pergunta é muito boa e ela é muito feita justamente pelos adolescentes. Sim, eu entendi. Pode ficar tranquila que eu entendi. Então, muita gente se encontra nessa situação. Sabe que não está bem, mas também não quer procurar ajuda de psicólogo, porque acha que não vai me ajudar como? Ele sempre pensa isso. Eu vou falar o quê? Vou falar da minha vida, fazer o quê? Então, a primeira coisa, uma coisa muito importante, eu vou falar primeiro o que você não deve fazer, tá bom? O que não deve fazer, eu acho que é muito mais importante. Você não deve falar, isso é falta de Deus. Menina, arruma o que fazer. Vamos para a igreja, viu, que Jesus liberta. Jesus liberta, a gente sabe disso. Mas para aquele ser humano, naquele momento, não vale dizer isso. Faça ele ver que Jesus liberta, não diga. Porque naquele momento, para ele, é o que menos importa, ele quer morrer. E assim, para ele pode dizer assim, eu tenho Jesus, por exemplo, eu já fui criado na igreja. E por que eu estou assim? Então, assim, a fé vai se enfraquecer nesse momento, ao invés de a gente elevar a fé dele. Ele precisa experienciar Jesus na vida dele, e não que alguém diga, porque se ele chegou a esse nível de pensamento, então ele já pensa que, já sabe que Jesus existe, que Jesus cura, mas ele pensa naquele momento que nem a terapia, nem Jesus vai resolver o problema dele, ele quer sumir. Mas assim, não fale, é falta de Deus, arrume o que fazer. Maria passou por coisa pior do que você, e tá bem hoje, tem que superar isso. Isso é preguiça. Não fale essas coisas, esses termos. Não use frases pejorativas que vai trazer ainda mais dor. Uma outra coisa que as pessoas falam, muito familiar, fala isso é descaração. O que é descaração? Até hoje eu procuro entender assim, o que é descaração. E eu não consigo, eu juro para vocês, não consigo ainda entender o que é descaração. Mas vamos lá. Então, assim... tanta coisa para a gente caprichar, né? A gente vai caprichar logo para adoecer, para morrer, para sofrer, né? E aí, o que é que eu penso? Como vocês não sabem as técnicas que a gente usaria em consultório para fazer aquele indivíduo falar, porque às vezes eles chegam tão resistentes que eles não falam. Passam 50 minutos, 1 hora da terapia, e ele não falou nada. Ele não falou nada em palavra, mas... para o terapeuta, ele disse muita coisa, porque o silêncio também nos conta muito sobre o outro. Então, assim, mas como vocês não têm essa técnica, a melhor coisa a se fazer para alguém que vocês conheçam, que estejam em depressão, ou que vocês acham que está em depressão, é o acolhimento. É servir os seus ouvidos para que essa pessoa fale, é dizer, eu estou aqui com você, eu me importo com você, a sua vida ela é importante para mim. E mostrar confiança. O que essa pessoa confiou a lhe falar, não conte para ninguém. Não conte para a sua melhor amiga, porque a sua melhor amiga tem outra melhor amiga, que tem outra melhor amiga, que tem outra melhor amiga. E o mundo vai girando de tanto melhor amigo, que daqui a pouco ele sabe que você contou
e aí vem a outra frustração. Ninguém realmente merece minha confiança, ninguém me ama, eu confiava em você, você traiu a minha confiança, então você vai aumentar a dor daquele indivíduo. Então, se ele confiou a você, contar o que está passando, guarde para você. E se você não tem estrutura para saber da vida dele, da dor dele, não pergunte. É muito simples, às vezes a gente quer saber demais da vida do outro e a gente não pode fazer nada e também às vezes a gente vai contar para outra pessoa, não vai ajudar. Então, assim, acolha, aconselhe, se você puder. O psicólogo não aconselha, mas amigo aconselha. Então, oriente da melhor forma que você pode. Se você for evangélica, e ore por aquela pessoa, ao invés de você dizer para ela assim, ó, vai orar, faça melhor, seja um melhor. Vamos orar juntas? Ela não vai ter força para erguer a voz dela e dizer, Deus, eis-me aqui, livra-me. Não, você tem. Então, ore. Ah, amiga, vai caminhar um pouquinho. Vamos caminhar juntas. Isso, invista na pessoa que você está vendo que está com problema. Porque quando ela sair daquilo ali, ela vai reconhecer. Ela vai saber que você foi uma amiga de verdade. E digo mais, que você foi um instrumento de Deus na vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou muito, falou com você aí, porque aqui, menino, o negócio só está fazendo eu suar. Nós já estamos encerrando e o nosso objetivo nessa noite é dizer para você, receba o novo de Deus. Né? Quantas vezes eu estive sem forças para recomeçar e necessitei de um novo fôlego. Eu, Luciana. E você aí, já sentiu isso também? Para uma nova estação, precisaremos nos livrar do esgotamento e nos encher de esperança para realizar. O que determinará onde você estará na próxima estação que virá é a sua resposta na estação de hoje. Faz parte do processo de amadurecimento espiritual abandonar as poeiras que desnecessariamente carregamos, o saco, né? Tantas vezes foi falado aqui, o saco que nós carregamos. Não se trata de esquecer o passado ou ignorá-lo, mas há coisas que carregamos que nos fazem ficar presos, impossibilitados de viver em plenitude a nova estação. Deus levanta você para transformar realidades. Então, não é à toa que você está conosco até agora, nos ouvindo. Nossa equipe aqui nos ouvindo. Deus ele está nos levantando para transformar as nossas realidades e você também ajudar o próximo a ser transformado. Em uma nova estação, dons e talentos serão ativados. Recebam aí, viu, gente? Receba. Sim, Deus usa pessoas improváveis que são restauradas para restaurar. Ele é quem sopra novo fôlego de vida, recomeço e restauração sobre os escombros da alma. Normalmente, quando pensamos, é o fim, Deus diz, estou começando com você. Então, viva o melhor de Deus em meio às lutas, em meio a cada provação. Viva uma nova estação. Receba nessa noite o melhor de Deus para a sua vida. E nós vamos encerrar com a nossa missionária fazendo uma oração profética sobre a sua vida, para que você venha receber o novo de Deus. E não fique com vergonha. Se você está precisando de uma ajuda, nós estamos aqui. Nós podemos ser os seus ouvidos, nós podemos lhe ajudar. É para isso que Deus nos levantou, para ajudar você a levantar. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque um dia eu não tive vergonha, eu tive que me levantar. Eu tive que procurar forças e procurar alguém para me ajudar. Então, hoje estou aqui, você também pode e será usado por Deus para levantar outras pessoas. Amém. Amém. Senhor, nós só temos a te agradecer nesse instante, ó Deus, pelo que o Senhor fez em nossas vidas neste lugar, Senhor. Deus, creio no teu poder, na tua soberania, Senhor, e sei que o Senhor tem o domínio das nossas mãos em tuas mãos, das nossas vidas em tuas mãos, Senhor.
Creio que o Senhor tem visto, Senhor Deus, para cada uma dessas pessoas que tem nos assistido, e que vai ainda assistir essa live, Senhor, depois, ó Pai, em um outro momento, Senhor. Queremos te pedir que nesse instante que Tu estejas levantando as Tuas mãos sobre estas vidas, ó Pai. Ó Deus, que de alguma forma, Senhor, ó Deus, foi encaminhada por Ti para que pudesse estar nos ouvindo, ó Deus, para, ó Deus, compreender que Tu é o Deus que cura, que Tu és o Deus que sara, que Tu és o Deus que usa, Senhor, especialistas, médicos, doutores, psicólogos, para nos ajudar, para nos levar, Senhor, nesse processo de cura, de ressignificação, de resiliência, Senhor. Ó Deus, queremos Te louvar pela Tua igreja que está aqui neste lugar como, ó Deus, um hospital, como um lugar de cura e transformação para as vidas, ó Pai. E que muitas vidas, que as vidas, ó Deus, dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos velhos, ó Deus, que os nossos conterrâneos, que as pessoas da nossa cidade, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, ó Deus, elas venham ao conhecimento do Senhor, do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que transforma realidades, do Deus que muda circunstâncias, que muda as vidas, ó Deus, que faz novas todas as coisas, porque é esta a proposta que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Que nessa noite o Senhor possa estar trazendo, Senhor, a libertação, que o Senhor possa estar trazendo a transformação de mente, Senhor, a renovação de mente, de corpo, de alma, de espírito, Senhor Deus, porque é isso que o Senhor tem para estas vidas, ó Pai. Alcance cada um, Senhor. Te louvo pela vida de Andréia, Senhor, da sua família, Senhor Deus, pela essa profissão, Senhor, tão maravilhosa, Senhor, que ajuda, Senhor, as pessoas. Obrigado pela vida de Luciana, a tua serva, Senhor, a tua missionária que o Senhor levantou, Jesus Cristo, que o Senhor ressignificou, que o Senhor, ó Pai, abençoou e tem abençoado, Senhor Jesus Cristo. Te louvamos pela CBN Mulher, por cada mulher, Senhor, de Monte Carmelo, ó Deus, ó Pai, em suas casas, em suas lutas, aquelas que estão enfermas. Queremos te pedir nesse instante que o Senhor esteja trazendo uma cura, que o Senhor esteja trazendo a libertação. Queremos te pedir nesse instante, Senhor, pelos nossos irmãos que estão internados, acamados, que o Senhor seja o bálsamo, que o Senhor seja, ó Deus, o alívio, que o Senhor seja a cura nesse instante, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque Tu és ainda o Deus que cura, o Jeová Rafá, em quem há cura e libertação, Senhor, da alma e do espírito e do corpo. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. E assim encerramos a nossa live. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado fortemente com vocês aí, como falou conosco aqui. Amém. Hoje nós vamos sair daqui com uma visão diferente, né? Fortificadas e fortalecidas no nome de Jesus. Amém. Tchau, até a próxima. Amém. Até quinta, viu? Quinta demais. Eu também. Águas não podem me afogar, e vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Vento sopra forte, mas águas não podem